Oiê! Chegamos! Ai, gente, tava tão ansiosa. Eu tava aqui, eu pensei, ai, será que eu começo antes? Vou dar uma começadinha antes. Tá tão divertida essa live de hoje que eu não vi a hora de começar a falar. Vocês estão bem? Já fizeram pipoca? Gente, faz pipoca, pega chocolate, que isso daqui vai ser melhor que Netflix. É agora que a gente vai ver se a nossa vizinha é colérica, se ela é sanguínea. Agora que a gente vai começar a analisar a sogra. É tudo hoje, tá? Que a gente vai fazer isso daí. A parte mais divertida do negócio, né? É ficar sentado e falar, então você é colérica, né? Bem que desconfiei. E aí? Tá tudo bem, gente? Deixa o pessoal ir chegando aos pouquinhos. Olá, boa noite. Larissa. Vou começar já, então depois o pessoal vai chegando aos poucos. Porque eu tô muito afoita pra gente ficar falando. Hoje é a live mais deliciosa da face da vida, que é os temperamentos. Na real. Bom, vamos começar. O que é o temperamento? Começar do começo. O temperamento, ele começou a ser estudado 6 séculos antes de Cristo, pra você ter uma ideia. Pra você ter uma ideia o tempo que existe isso daí. E você tá sabendo disso só agora. 6 séculos antes de Cristo começou a ser estudado isso por Hipócrates, o pai da medicina. E como que ele começou a estudar isso daí? Ele era um médico, obviamente. E ele começou a estudar através dos 4 fluidos mais presentes em cada pessoa e como que isso, de certa forma, interferia no jeito dessa pessoa reagir. Olha que coisa doida. Então, qual eram os 4 fluidos? O sangue, que vem do sanguíneo, bilis negra, bilis amarela e a cólera. Então, através disso, o senhor Hipócrates, que estava muito de boa, sentadão lá, falando assim, ó céus, o que farei hoje da minha vida nesse domingo monótono? Começou a fazer essa relação e o bagulho funcionou, deu certo, sabe-se Deus como? Ele conseguiu lá, né, juntar 1 com mais 1 e deu 2. Esse juntar 1 com mais 1 que deu 2 é interessante a gente falar também. Por quê? Os temperamentos, ele é uma ciência simbólica. O que significa uma ciência simbólica? Significa que ela não é uma ciência exata. Ou seja, ela não é comprovada cientificamente. Ela é uma observação poética do mundo, onde a gente consegue colocar um grupo de pessoas XYZ que tende a se comportar de forma XYZ diante de alguns aspectos naturais, tá? Então, dito isso, o que a gente precisa começar a entender e que vai fazendo com que vocês tenham bastante dificuldade? Primeiro ponto, pra gente começar o passo de identificar qual que é o temperamento, vamos ter 2 perguntas que sempre iremos fazer. Quais são essas 2 perguntas? 1, qual é a sua forma de reação? E 2, qual é a sua forma de impressão? O que isso significa? A reação é basicamente tudo aquilo que o outro vê, tudo que você demonstra para o mundo. Então, como que você reage a eventos na sua vida? Você geralmente reage de forma impulsiva, instantânea? Você falou, deu aqui e tal, pronto, você não para 1 segundo. Quando você vê, você fala assim, gente, eu podia ter refletido meio milésimo de segundo, mas eu não consegui. Já foi, já veio, já tomou conta de mim, já falei. Isso é uma forma de reação.
Ou você tem outro tipo de reação, que é justamente aquele de... Na hora que alguém te ofende, ou na hora que acontece alguma coisa, na hora que você se vê diante de uma situação complicada, ou qualquer coisa do tipo, você paralisa, você fica parada e você não consegue falar, você não consegue se expressar, você não consegue tomar uma atitude. É um momento que você fala, calma gente, pera, deixa eu pensar, eu preciso pensar. Então, primeiro, vamos identificar se você é da reação, papum, fiz, depois pensei, ou se você é do estagnei, preciso pensar para depois fazer. Isso é o que você vai mostrar pro mundo. Isso é o que as pessoas, a tua vizinha, ela já vai saber mais ou menos se você é do balacobaco, se você já é virada na veneta, ou se você é uma pessoa mais de boinha, mais calma. Não, ela é tão pacifiquezinha, ela é tão de boa, né? Ela é tão, sei lá, parece que ela é centrada. Então essas duas primeiras coisas. Essa é a primeira coisa dividida em duas subcoisas. O outro ponto, a outra pergunta que a gente vai fazer é sobre as impressões. A impressão é algo só seu, não é algo necessariamente que o mundo vai saber. Muitas vezes o mundo não sabe quais são as suas impressões. O que significa as impressões? É se você vai guardar aquilo por muito tempo, se você guarda mágoa, se você guarda rancor, se você guarda um acontecimento, se você fica remoendo muitas coisas. Isso é uma forma de impressão, é quando você se deixa marcar pelos acontecimentos. Quando você não se deixa marcar pelos acontecimentos, quando você é uma pessoa que assim, a pessoa falou comigo, foi uma grossa, eu fiquei com raiva dela, eu parei de falar com ela, mas ela nem sabia que eu parei de falar com ela, passou 2 dias, eu nem lembrava mais o que aconteceu e já tava lá de boa falando com a pessoa. Então você não é uma pessoa que guarda as impressões por muito tempo. Você é uma pessoa que esquece, que deixa passar, que não fica ali alimentando algo que de certa forma marcou ou não a sua vida. As coisas elas tendem a cair mais no seu esquecimento. Então esse é o primeiro passo para a gente identificar o temperamento. Reage ou cala e espera. Ponto 2, guarda aquilo, remoe aquilo ou tende a esquecer. Feito isso, respondido essas duas perguntas, você já vai estar bem próximo de já começar a entender que grupo de temperamentos você faz parte. Agora a gente vai entrar na parte também que causa muita dúvida em vocês, que é a parte do quente, frio, úmido. E que o pessoal fica brincando lá nos stories, molhado, né, vento. Então vamos lá, vamos começar a desmistificar isso daí. Do mesmo jeito que a gente tem o que reage de duas formas e o que tem a impressão de duas formas, nós vamos ter o quente e o frio, o úmido e o seco. São sempre combinaçõezinhas de casal. O que é quente, ele geralmente é uma forma de se manifestar. Pensa, quente é uma forma de se manifestar que acolhe, que esquenta, que expande. O que é quente geralmente expande, toma conta, alastra. O frio, imagina que você tá no frio. O frio, ele faz você ficar mais colhidinha, assim, você fica mais retraída. Você fica mais estagnadinha, mais paradinha, você tem uma lentidão natural. Então a gente já começa a entender mais ou menos características do frio, características do quente. Aí a gente vai checar no seco e no úmido. A linha de raciocínio é a mesma coisa. O seco é uma coisa seca, é uma coisa que é seca. Ela corta, ela é rígida, se você pega um galho seco, quebra o galho, ele é rígido. Se você fizer assim, ele quebra mesmo, ele é rígido, ele tá seco. Ele não é maleável, ele é um trem esquisito, duro, seco. E que fere, pode ferir. Porque tudo que é seco, ele tende a ficar mais rígido. O úmido é o contrário disso. O úmido é uma coisa mais maleável. Quer ver outro exemplo? Espaguete. Pega o macarrãozinho. Quando você tira ele do pacote, ele é seco.
Então, se você cortar assim, se você fizer assim no espaguete, já era. Deixou uma marca ali, você cortou, você rompeu, você acabou, você deixou a marca. Ele foi impactado por algo que você fez, ele teve uma ruptura. Agora pega o espaguetezinho e coloca na água. Esse mesmo espaguete rígido, duro, coloca na água. Depois que a umidade entra nele, que ele entra em contato com a água, você tira o espaguete, na hora que você joga no prato, ele é super maleável. Pega o espaguete e faz assim, você quase que não consegue fazer assim, né? Porque ele é maleável. Ele começa, é difícil até de você pegar ele, porque ele fica molenguinho. Então você consegue enrolar ele no garfo, você consegue fazer assim com ele no prato. Então aí você já começa a identificar o que é úmido, o que é seco, o que é quente, o que é frio. Agora a gente vai começar a combinar esses elementos, essas qualidades minerais, para que a gente comece a nomear cada temperamento. Antes da gente fazer essa junçãozinha, nós vamos trabalhar com elementos minerais da natureza para caracterizar cada temperamento. Que é aí que muitas pessoas começam assim, tem a ver com o signo? Tem a ver com astrologia? E não tem a ver no sentido de uma coisa estar 100% relacionada à outra. Porque uma coisa, outra coisa. Mas tem a ver no sentido de usarem os elementos naturais, tá? Como caracterização de algo. Então, terra, fogo, ar e água. Cada temperamento vai trazer um elemento natural e mineral como caracterização deste temperamento. Então, se a gente pegar o colérico, nós vamos caracterizar com o elemento fogo. Por que que o colérico, isso daí vocês têm que anotar, porque nunca mais vocês vão esquecer. Qual é o seu temperamento, qual é o elemento do temperamento? Colérico, fogo. O que que isso significa? A gente tem quente, frio, úmido e seco. Se a gente fosse pegar dois parzinhos, como que a gente falaria, explicaria a constituição do fogo? A constituição mineral do fogo. O fogo é frio? Não. Fogo é quente. Então, pronto. Colérico, quente. O fogo é úmido? Não. O fogo é seco. Então, segunda característica, seco. Então, colérico, elemento fogo, ele é quente e seco. Como que você vai saber se é quente e seco? Pelo elemento do seu temperamento. Colérico, fogo, fleumático, água. Sanguíneo, ar. Melancólico, terra. Depois que você souber qual é o elemento, você começa a ver quem é quente, quem é frio, quem é úmido, quem é seco, tá? Então, já fizemos o mapinha do colérico. Colérico, fogo, fogo é quente e seco. Show! Melancólico, já sabemos que é terra, elemento terra. A terra é o quê? Ela é quentinha, a terra é fria. Frio, e ela é o quê? Ela é úmida ou ela é seca? Ela é seca. Se você não jogar água e virar uma lama, ela é seca. Então, a terra é fria e seca. Melancólico, frio e seco. Vamos para o sanguíneo. O sanguíneo tem o elemento ar. O ar, ele é o quê? Ele é quente ou ele é frio? Ah, depende, Priscila, se eu estiver lá no Polo Norte ou no Polo Sul, vai depender. Não, o elemento ar, ele vai ser caracterizado como quente, tá bom? É algo que envolve. O quente não é só de quentura, é de envolvimento, é de expansão. Ele toma conta, ele não retrai. O friozinho retrai, o quente expande. Ele fica uma coisa mais, uau! O terreno é meu, o território é meu. Então, o sanguíneo, ele é quente e o ar é úmido. Ele é flexível. O ar, ele toma conta. Ele toma conta do ambiente, ele expande e toma conta, envolve.
Então, o sanguíneo é ar, quente e úmido. Chegamos no fleumático, que já sabemos que o elemento é água. E a água, ela é fria e úmida. Porque a água, ela também envolve. A água, se você colocar a mão, vamos lá, você pegou o fogo, fez uma lareira na sua frente, coloca a sua mão no fogo. O que vai acontecer quando você enfia a sua mão lá dentro do fogo? Vai queimar, vai arder, é ruim, machuca. Então você não pode ficar com a mão muito lá dentro do fogo. Na verdade, você tem que ter uma certa distância desse fogo. Porque se ele tiver um fogaréu, ele vai fazer mal para você. Agora você coloca a sua mão num balde de terra. Enfia lá a sua mãozinha no balde de terra. Quando você tira a sua mão, você vê que você tem uma resistência. A sua mão para entrar num balde de terra, ela não entra como se fosse um balde de água, que você faz, já tá lá dentro. Você tem que fazer uma certa você tem que ter uma certa forcinha, você tem que forçar um pouquinho para sua mão ficar ali dentro, né? Para ir se encaixando, porque há uma rigidez. Por isso que a terra é fria. Há uma rigidez, ela contrai, ela não envolve. Ela contrai. Então você tem que fazer uma certa força. Então você já vai percebendo como que cada temperamento vai trazendo umas características bem minerais e naturais, só analisando os elementos deles. Então, o melancólico, para você adentrar o mundo do melancólico, você tem que fazer uma certa força. Exige uma certa... não é tão facinho. Ao contrário do fleumático, que é a água. A água, você colocou lá na água, você já entrou. Só que é uma coisa que ela envolve... Mas se você tira a sua mão dali, ela voltou ao estado normal dela. Nada aconteceu, não fica uma marca ali no balde de água. Ao contrário da terra, a terra você enfiou a mão ali, fica uma marca. O fogo, você enfiou uma mão ali, pode não ficar a marca no fogo, mas vai ficar em você, porque ele queima, ele deixa uma marca. A água, não. A água você colocou a mão, você pode até fazer assim, ó, no balde de água, ela vai dar uma muvucada, mas na hora que você tira, ela volta ao estado normal. E nada aconteceu ali. Se a vizinha passar lá 2 dias depois e olhar o balde de água, ela não sabe que alguém colocou a mão ali dentro, porque não tem marca que mostre isso. O ar é a mesma coisa. O ar, ele é quente, porque ele envolve, né? Então, nessa sala que eu tô aqui agora, o ar está me envolvendo, o ar está me acolhendo, o ar está expansivo. Então, ele envolve e ele é úmido, ele é maleável. Ele não é uma coisa rígida. Então, pega um balde de ar. Coloca a mão no balde de ar. Você acha que não tá nem acontecendo nada ali, né? Porque não dá, muitas vezes não é perceptível aos nossos olhos o que acontece quando se envolve o elemento ar. Às vezes a gente acha que tá acontecendo uma coisa, tá acontecendo outra coisa. Às vezes a gente acha que um negócio tá bom, um negócio tá tão bom. Tipo assim, o mundo tá com a atmosfera toda cagada. No dia a dia, você percebe que tá toda cagada? Você olha no máximo, você olhar pra cidade, você tá no centro de São Paulo, você olha pra cima e fala assim, credo, parece que o ar tá escuro, é ruim de respirar isso aqui. Mas mesmo assim, não é uma coisa muito sensível a nossas percepções e impressões. A gente não entende muito qual que é a qualidade desse ar, tá? Então, agora que vocês têm que ter anotadinho. Colérico, fogo, quente e seco. Melancólico, terra, frio e seco. Sanguíneo, ar, quente, úmido. Fleumático, água, frio e úmido, tá? O que acontece que é quando vocês ficam assim, Priscila, mas menina, eu sou um pouquinho de cada.
Ou Priscila, eu sou sanguínea melancólica. Ou Priscila, eu li os temperamentos transformados e lá ele fala que a gente pode falar que a gente tem 2 temperamentos. Priscila, eu fiz aula de visagismo e lá eles falam que a gente pode ter até 3 temperamentos. Como eu disse pra vocês, é um estudo simbólico. Então não vai ter muito essa coisa do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque não é uma ciência exata. 1 mais 1 é 2. Isso daí está dentro de um quadrado, é uma ciência exata. É isso e pronto, acabou, é incontestável. Ciência simbólica não é algo contestável. Não é algo que a gente consiga falar assim, não, é assim, pronto, acabou e fim de papo, porque está cientificamente comprovado que colérico é quente e seco e age assim, pronto, acabou. E só tem um. Então tudo que for da ciência simbólica, ela vai ser um olhar poético. Muitas pessoas vão olhar por uma forma, outras vão olhar de outra forma. E vai do seu entendimento e daquilo que fizer mais sentido para você, desde que gere uma mudança na sua vida. Traga algo positivo para você. Priscila, não é muito mais fácil então a gente falar que a gente tem 2 temperamentos, já que não tá certo nem tá errado? Poderia. Se eu tivesse no Instagram apenas pra gente bater um papo e ficar assim, gente, vamos fofocar dos temperamentos? Eu certamente usaria dessa forma. Eu certamente ia falar assim, pô, eu sou colérica sanguínea. E certamente eu ia falar assim, e aí, quais são os seus 2 temperamentos? Mas aqui o intuito, quando se quer usar a ferramenta temperamentos humanos para desenvolver o autoconhecimento, para aprofundar a autoanálise, para gerar uma mudança na sua vida, se a gente usar 2 temperamentos, o negócio não fica profundo. O negócio não te dá uma identidade. E é aí que não começa a fazer muito sentido para quem quer trabalhar com os temperamentos para modificar a vida de uma pessoa profundamente. Se você quiser só se nomear, tá ótimo, sou colérica sanguínea. Agora, se você quiser se olhar, pegar exatamente a sua ferida, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, entender por que você faz ou deixa de fazer alguma coisa, entender por que você reage de forma X ou de forma Z, aí não é legal a gente ficar usando 2 temperamentos. Não faz sentido. Você vai ficar confusa, que nem muitas pessoas falam. No meu caso, que eu seria supostamente colérica sanguínea, ainda são 2 temperamentos que é muito fácil casar. Mas tem muitas pessoas que chegam e falam assim, eu sou colérica fleumática. Ora, se a gente começou essa aula falando que um é frio, um é quente, um expande, um retrai, um reage e outro guarda, um cala, um guarda, outro esquece. Como que você pode ser as 2 coisas ao mesmo tempo? Não faz sentido. Ah, mas em determinadas situações, você pode estar sendo sábia. Aí entra outro contexto. Entra o contexto do quê? O contexto da sua personalidade, que é algo moldável. O seu temperamento é aquilo, minha filha. Nasceu, tá nascida, já era, vai morrer desse jeito. E agora, eu estou fadada a ser pessimista pelo resto da minha vida? Eu estou fadada a ser grossa pelo resto da minha vida? Não, porque graças a Deus existe a personalidade. E graças a Deus a personalidade é modelada. E é aí que a gente começa a mexer na massinha para que o seu temperamento possa ser mascarado e modelado de certa forma, controlado, dominado nos pontos fracos e expandido nos pontos fortes. Porque usando a sua personalidade, a gente vai pegar esses pontos fortes e vai trazer isso para uma ação na sua vida, para uma movimentação na sua vida. Aí você vai usar o seu temperamento 100% a seu favor. Aí que você começa a olhar pro teu marido e fala assim, tadinho, não vou falar nada não, porque agora ele é melancólico, ele ainda não passou por esse processo, a personalidade dele tá igual uma geleca. Porque a sua personalidade ou vai ser aquela massinha dura da nossa época, sabe aquela massinha que a gente tinha que fazer assim, ó, e a gente tinha que apertar mais mesmo pra ela ir modelando? Essa é a personalidade madura. Hoje em dia tem aquelas geleca. Sabe o que é a geleca?
que alguns acham bonitinho chamar de slime, que é aquele negócio que você faz assim, é uma gosma. Então tem gente que tem a personalidade de geleca, e aí não vai funcionar, porque você não vai mascarar seu temperamento. Você não vai conseguir controlar e dominar o seu temperamento, porque a sua personalidade é geleca. Outros que vão ter essa personalidade daquela massinha mais durinha, a massinha raiz da nossa época, que você tinha que apertar ela para ela ficar no formatinho, porque senão ela não fica de qualquer jeito. Essa aí é uma personalidade mais madura que vai extrair do seu temperamento os pontos mais nobres possível. Então aí você já vai entendendo onde que o buraco tá. O buraco tá embaixo, entendeu? Tá bem lá embaixo. Então, dito isso, o que a gente precisa entender é que mesmo tendo categorias de colérico, melancólico, sanguíneo, fleumático, a gente não enfia tudo dentro de uma caixa. Não é tudo um bando de caneta, caneta preta. Aqui ficam todas as canetas pretas. Eu não tenho outra caneta preta, no caso eu só tenho essa caneta preta. Mas, quer ver, ó? Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Tenho sim. Olha só. Vamos deixar um negócio lúdico. Caneta preta. Caneta preta, certo? 2 canetas pretas. Essa caneta preta poderia entrar na caixa da categoria de canetas pretas. Afinal, ela é uma caneta preta. Esta caneta poderia entrar na caixa de categorias caneta preta, afinal, ela também é uma caneta preta. Porém, as 2 canetas são iguais, mesmo sendo pretas? Responde pra mim. São 2 canetas pretas. A caneta escreve? Escreve. A tinta é preta? É preta. Mas elas são iguais? Exatamente. Ó, Samuel, caneta preta e preta caneta. É isso aí. A linha de raciocínio é essa. Você pode ser caneta. Oh, você pode ser caneta não. Você pode ser colérica. E eu sou colérica. E nós podemos estar na caixinha dos coléricos. Porém, não somos iguais, mesmo sendo coléricos. Então, a sua forma de coleriquice, ela vai ser diferente da minha forma de coleriquice, mesmo que sejamos unidos, felizes na caixa dos coléricos. Então, o meu cabelo é um ruivo tingido, que ninguém precisa saber, super natural. Meu cabelo é um ruivo tingido. Eu posso estar dentro da caixa dos ruiva, mas eu não sou igual a outra ruiva, mesmo estando na categoria ruiva. A Priscila, que é uma menina ruiva, mas ela é ruiva tingida? Ou ela é ruiva natural? Não interessa, o cabelo dela tá vermelho, é ruiva, tá lá. Então é isso que a gente precisa começar a entender. A sua forma de manifestação da coleriquice não precisa estar ali dentro de um quadradinho onde a gente tem todos os pontos positivos, todos os pontos negativos. Vamos dar check. Ih, dei check em 3 de 5. Será que não sou colérica? Não é assim que funfa. É por isso que o autoconhecimento é muito fundamental para você identificar o seu temperamento. Priscila, por que não chama a jornada dos 4 temperamentos? Porque os 4 temperamentos sem o seu autoconhecimento não serve de nada. Serve para você fofocar com a vizinha e ficar lá falando assim, a Joana, você acha que é o quê? Eu acho que ela é muito fleumática, cara. A menina não fala nada, bom sem sal. Só pra isso que ia servir o temperamento. Só pra fofocar e ficar metendo bedelho na vida dos outros. Ficar falando assim, aquela lá, vixe, não fala nada não, colérica. Colérica, ixi, aquilo lá você vai arrumar treta pra tua cabeça. Não aceita que tá errado de jeito nenhum. Então, como eu disse, o intuito nosso aqui é fazer um trem mais bonitinho, organizadinho. Então, eu preciso ensinar os fundamentos do autoconhecimento e da autoanálise para que você olhe para o temperamento e fale assim, olha, isso daqui eu não tenho do colérico, isso daqui eu não tenho do colérico, mas isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Porque assim, se eu fosse a colérica, igual eu apresento para vocês, com todos os pontos negativos e com todos os pontos positivos, a gente tem 2 opções.
ou eu teria dominado o mundo, e como eu sempre gosto de falar com vocês, eu estaria andando de jato lá em Malibu, né, de boa, porque eu falei, gente, já ganhei a vida, desculpa, zerei tudo, não, já vou ficar andando de jatinho aqui, no máximo eu ia fazer uma selfie, postar pra vocês e mais nada, porque a vida tá ganha. Ou então eu não poderia estar aqui falando com vocês, porque ia ser coice pra todo lado, ia ser uma grosseria pra todo lado, que vocês iam falar assim, Jesus, que isso? Então assim, a minha coleriquice, ela tem que ser domada. Ela tem que ser usada de uma forma que beneficie a mim, as pessoas que eu amo e as pessoas que eu trago até mim, que eu recebo até mim para ajudar, para agregar, para mostrar alguma coisa que talvez eu sei fazer de uma forma, que talvez o outro não saiba fazer dessa forma, mas de forma humilde e não de forma impositiva. Então, você não dá check em todas as características do seu temperamento, é graças a Deus, porque senão você também não estaria aqui, você estaria em algum lugar passando por algum processo de transformação mental, porque você não ia estar batendo bem no bumbo, você ia estar totalmente fora da casinha. Não dá pra você dar check em tudo, não é assim que funciona. Mas você consegue olhar e falar assim, essa sou eu. Graças a Deus não tem mais isso. Nossa, ainda bem, evoluí, olha, ó, tô usando isso daqui do meu temperamento, tô usando essas características boas aqui do meu temperamento. E aí você começa a olhar para os outros temperamentos e você começa a se moldar também. Vocês já ouviram eu falar várias vezes aqui que eu modelo muito o fleumático. Ai, você modela a passividade do fleumático. A passividade não, eu modelo a forma de pacificação do fleumático. Eu modelo essa coisa do fleumático voltar rapidamente ao seu estado natural. Eu modelo essa coisa do fleumático olhar pra você e você tá sendo extremamente ríspido e grosso com ele, e ele falar pra você, se acalma, vai tomar uma água, quando você estiver em plenas condições, falamos mais sobre isso, porque agora não dá. E ele sai pleno. Isso são as características positivas do fleumático. E dos outros? Dos outros é a mesma coisa. Eu trago um aporte úmido muito grande no sanguíneo. Eu modelo o quê? Eu modelo as partes boas do sanguíneo. A mesma coisa do melancólico. Então aí você começa de fato a dominar os 4 temperamentos. Por que eu sempre falo pra vocês? Eu falei, gente, não foca só no seu temperamento não. Porque para um processo de evolução é muito importante que você saiba dominar os 4. Porque você vai ver na sua vida hoje, diante do trabalho que você está fazendo, diante dos filhos que você tem, diante do seu companheiro, o que você precisa trazer de outros temperamentos para modelar o seu. Se você ficar presa só na sua caixa, no máximo você vai ser uma sanguínea melhorzinha, um fleumático melhorzinho, mas só. A gente não tá aqui para ser melhorzinho. Você lê um livro de temperamento, você fica melhorzinho. Você fala, que legal isso daqui, vou tentar aplicar. E se você não conseguir aplicar também, babou. Leu o negócio, esqueceu, se for sanguíneo, você vai ler, você vai esquecer, você não vai pôr em prática, já era, esqueceu tudo da sua evolução. Então, é pra gente transformar. E pra transformar, a gente precisa dos 4. Senão seria a teoria do 1 temperamento. É só um, é só isso, você tem que ser assim. Você não tem que ser assim, você tem que ser uma junção dessas coisas para fortalecer o seu temperamento mineral. Tá dando pra entender? Então é a mesma coisa do Gol. Gol, carro, o carro. Você lembra do Gol? Lá em, sei lá, 99, 79, sei lá das contas. Vocês lembram que era aquele Gol quadrado? Quem sabe? Gente, será que só sou eu dessa época? Não é possível, né? Que era um golzinho, era um golzinho quadrado. Era quadradinho. Era pra ser uma caixinha de fósforo. Com o passar dos anos, eles mudaram o modelo do Gol. E o Gol virou Gol bolinha. Ele foi do quadrado pro bolinha. Eles deram uma repaginada violenta no Gol. É igual você pegar um Fusca e fazer o Fusca ser quadrado. O Fusca é redondo. Não tem como você pegar o Fusca e fazer o Fusca ser quadrado. Mas fizeram isso com o Gol. O Gol, ele foi um temperamento transformado. Ele saiu do quadrado e ele virou uma bolinha. Mas ele ainda é um Gol.
mesmo de quadrado para bolinha, ele ainda é um gol. E quem não passou pela fase do gol quadradinho lá atrás, que revela a nossa idade, se chegar hoje, vamos pegar aí, sei lá, uma pessoa de, sei lá, nem sei de quanto que é o gol quadradinho. Uma pessoa de 10 anos, 12 anos, que tem noção de carro. Aí você vai mostrar uma foto do gol quadrado. Quando essa criança de 10 anos, 12 anos, olhar e falar assim, não, mãe, isso daqui não é um gol. O gol, ele é redondo, o gol é bolinha. Aí você vai falar assim, não, meu filho, isso daqui é um gol, só que ele é de outra forma. Antigamente, o gol era assim, o gol era quadrado. Mudaram e agora ele é esse gol bolinha. Por que eu tô falando de carro? Eu vou vender um carro pra vocês aqui agora. Eu tenho um Gol, eu não quero mais o Gol e eu tô fazendo um leilão do Gol aqui pra vocês. Não é isso. A questão é, o nosso temperamento, quando ele vai ficando muito evoluído, ele vai virar esse Gol quadrado versus Gol bolinha. Ele vai ser o seu temperamento, ele vai ser analisado por pessoas que ele vai falar assim, você é colérica? Imagina! Claro que não! Você é mó fleumática! E aí você vai falar assim, cara, não, eu sou colérica, sério, de verdade, sou colérica. E a pessoa vai falar, imagina, você é pacificadora, você é tão calma, você resolve as coisas... se bem que você resolve as coisas, né? Você tem uma habilidade, se bem que você não desiste, né? E aí ela mesma vai começar a analisar e falar assim, caramba, será que você realmente é colérica? Eu nunca percebi. Porque as pessoas, elas tendem a olhar o lado negativo de cada temperamento. Não é natural das pessoas olharem o lado positivo, tanto que eu precisei puxar vocês para fazer isso. Eu precisei puxar vocês a olharem o lado positivo dos temperamentos. Porque todo mundo fica ali na lista do negativo, do negativo, do negativo. Quando eu abro a caixinha, 4 características, vamos desvendar qual é o temperamento. Quantas das caixinhas que eu postei hoje tinham características positivas? Olha, se tiver 5, eu acho que não tem. Depois eu vou até revisar. Se tiver 5 é muito. As pessoas tendem a olhar o lado negativo. Então, quando você for transformando o seu temperamento, as pessoas não vão saber mais caracterizar você. E tudo bem, dane-se, não tem importância. As pessoas não têm que caracterizar você mesmo. O importante é que você saiba o processo. O importante é que você saiba de onde você saiu e para onde você foi. O importante é que você saiba tudo o que você dominou através do seu temperamento. Através do seu temperamento, você foi dando informações para sua personalidade, foi modelando isso e foi construindo o seu caráter. O que é o caráter, Priscila? O nosso temperamento, ele é uma inclinação natural. Então, se você é sanguínea, você tem uma inclinação natural. Qual que é essa inclinação natural do sanguíneo? É uma inclinação a, muitas vezes, desistir das coisas, enjoar das coisas, ser explosivo, ser inconstante, ser meio bipolar. Porque o sanguíneo, uma hora, ele tá aqui falando com você, eu tô aqui conversando com você, aí de repente eu enfezo, do nada, no mesmo minuto, não mudou a hora, ainda estamos no mesmo minuto, eu enfezei, do nada, veio uma avalanche de sensação aqui dentro de mim e eu fiquei enfesada. Então, isso é uma inclinação negativa natural do sanguíneo. O que acontece? Como que se dá o nosso caráter? O caráter, ele vai ser moldado com aquilo que você vai escolher fazer com essa inclinação. Se você escolher viver essa inclinação, deixar essa inclinação dominar a sua vida, o seu caráter, ele tende a ir para um lado negativo. Você tende a não conquistar coisas virtuosas. A virtude, ele vem da modelação dessa personalidade para que o seu caráter seja construído como força e centro da sua vida. Eu tenho essa inclinação, eu tenho vontade de dar na cara do meu marido. Ele me irritou, minha vontade é catar o prato e tacar na cara dele. Essa é uma inclinação natural do seu temperamento. Mas quando você escolhe não reagir a essa inclinação natural,
você está direcionando o seu caráter a um caminho do bem, a um caminho do progresso, a um caminho da evolução. Então tudo isso precisa ser construído e identificado com uma base, a base do temperamento, e modelado com outra base, a base da personalidade, e consagrado com outra base, a base do caráter. Tá dando para entender como que tá fechando agora a bolinha do Pokémon? A bolinha do Pokémon, ela faz assim, né? E aí ela fecha ou ela abre. A bolinha do Pokémon começa a fechar agora, quando você fala... Gente! Tá fazendo sentido no trem. Então, dito isso, você já começou a entender que o seu temperamento, ele traz características predominantes, porém que podem ser manifestadas de formas mais intensas ou menos intensas. Por isso que quem pegou o mapinha que eu deixei lá no Telegram, do quente, do seco, do frio, do úmido, eu deixei 2 mapinhas. Quem pegou já vai entender essa parte aqui. Tem um dos mapinhas, vou até abrir o meu aqui, que ele tem, que eu já expliquei pra vocês, que é a questão do para-brisa. O que é esse para-brisa? O para-brisa é quando, vamos pegar o colérico. O colérico, ele é fogo, mas ele tem nuances. Ele tem a brasa e ele tem a faísca. Aonde está o seu para-brisa? O seu para-brisa está no centro, ele está no fogo. Quando o para-brisa do colérico, ele está no fogo, no centro do negócio, aquilo lá é a coleriquice no auge. É uma coleriquice que queima, que você não suporta ficar muito perto. É uma coisa que vai te ferir, que não é gostosa. Agora, se você tiver com ela mais para baixo, mais numa brasa, ela é uma coisa diferente desse fogaréu. A intensidade desse colérico é diferente. Se tiver lá em cima, lá embaixo, na faísca, então, ele é um colérico bem sutil, que você vai ver algumas coisas, que você vai perceber algumas coisas, que você tem que dominar os temperamentos para perceber que essa pessoa ela é colérica. Eu me considero ali na faísca da coleriquice. Por quê? Mais para baixinho. Até porque eu já desço e já vou pegar um pouquinho lá do sanguíneo. E segundo, porque eu trago um pouco dessa leveza do sanguíneo. Só que eu não chego a ser uma sanguínea. O sanguíneo, ele é divertido por natureza. Ele é extrovertido, ele é uma pessoa engraçada por natureza. Você vê que o meu humor ele não é um humor engraçado. Eu não sou uma pessoa engraçada, eu sou uma pessoa mais divertida. Talvez extrovertida. É um humor diferente, é um humorzinho simpatiquinho. Não é um humor de engraçada, porra. Eu entro na live dessa menina, eu dou risada do começo ao final. O sanguíneo nato, muitas vezes ele fala assim, gelo pra você. E o jeito que ele fala gelo é tão engraçadinho que você ri. Ele traz um negócio engraçadinho, entende? Então, você vai ver onde está o seu para-brisa naquele mapinha. Seu para-brisa tá no auge do seu temperamento, ou seu para-brisa ele tende mais para um lado, tende um pouquinho mais para o outro. E quando você começa a trazer os aportes, que é o que vocês também falam assim, que raio que é isso? A gente vai usar aporte justamente para não falar que eu sou uma colérica sanguínea. Eu não sou uma colérica sanguínea, porque o meu objetivo é desmembrar tudo do meu temperamento e olhar verdadeiramente para mim. Eu quero entender quem sou eu. Eu não quero ser metade de um, metade do outro. Quem sou eu? Eu sou essa pessoa que através das minhas experiências, eu sou uma colérica, que através das minhas experiências, de tudo que eu fui aprendendo, de tudo que eu fui passando, de tudo que eu fui construindo, de tudo que eu fui me modelando através da minha personalidade, hoje eu trago uma boa parte de características do sanguíneo. Então, quando vocês falam assim pra mim, Priscila, o temperamento muda? Não, o temperamento não muda. Priscila, o aporte muda? Sim, o seu aporte muda.
Por quê? Porque o seu aporte, que é esse segundo temperamento, vulgo segundo temperamento, ele vai muito modelado através da sua personalidade. Então lá atrás, na minha infância, eu vejo que eu era uma colérica, que eu fui muito retraída através da minha criação, que eu fui muito presa, foi muito rígida a minha criação, e eu tinha um aporte melancólico. Então lá atrás eu poderia falar que eu sou uma colérica melancólica, porque o meu aporte era dessa frieza do melancólico, porque eu tinha que ser retraída, por exemplo, eu não tinha espaço. Mas quando eu olho para as minhas vontades, para aquilo que eu imaginava, quando eu crescer, o que eu vou fazer? O que eu vou ser quando eu crescer? Era muito grande. O que eu queria na minha vida sempre foi coisas muito grandes. Sempre foi coisas para fazer por mim, pelo outro, para expandir, para deixar uma marca, para deixar um registro, para transformar vidas desde cedo. Então eu consigo me identificar, eu consigo saber quem sou eu. Eu era essa pessoa, porém eu não tinha espaço para isso. Então eu trouxe essa melancolia de estavam podando o meu temperamento. Hoje, na vida adulta, depois de tudo que eu passei, o meu aporte é o úmido. O meu aporte traz alguns pontos positivos e negativos do sanguíneo. Então é aí que eu dou muito exemplo para vocês das mamães. Que as mães, quando chegam na maternidade, recém-mamães, quando identificam um temperamento, tem o seu bebê, começa a transformação de vida, que não tem como fugir disso, as privações, as dificuldades, os desafios. Muitas mães falam pra mim: menina, eu virei melancólica. E não. De acordo com a sua fase de vida, o seu aporte ele está mais frio. O seu aporte ele está no melancólico. Mas qual é o seu verdadeiro temperamento? Qual é a verdadeira Joana que está com um aporte melancólico hoje? Um aporte frio, um aporte de retraimento. Tá entendendo? Então, quando a gente vai pegar, vamos começar agora a falar as 3 formas de manifestação de cada temperamento, que foi o proposto hoje. O melancólico, ele é elemento terra, ele é frio, ele é seco. Quais são as 3 formas mais comuns de um melancólico reagir? O melancólico ele pode ser frio sobre seco. O que significa isso? Ele vai ser um melancólico mais tímido. Ele vai ser um melancólico mais retraidinho. Ele vai ser um melancólico mais calado. Ele pode ser aquele melancólico mais raizinha mesmo, aquele melancólico que ele tende a entrar pro casulo. Ele não reage tanto às coisas, né? Não reage com fala, até mesmo para ele expressar a indignação dele, porque o melancólico ele tende a ser bem chatinho, tá? O melancólico ele é exigente, o melancólico ele é mandão, o melancólico ele gosta das coisas do jeito dele, ele é sistemático, ele é perfeccionista, ninguém faz bem como ele também, só que ele tem uma lentidão para ação. Ele é um colérico com lentidão para ação e pessimista, coisa que não é muito característica do colérico. Mas ele tem muitas características do colérico. Por isso que quando vocês mandam na caixinha assim, mandam, gosto tudo do meu jeito, não aceito ajuda, eu falo, gente, pode ser tanto um quanto o outro. Precisa de mais. A gente precisa entender mais. A gente precisa de outros detalhes. Então, o melancólico que ele é frio sobre quente, ele não vai ser esse tão chatão, exigente, mas ele tende a fazer uma exigência de si que chega a ser cruel. Esse melancólico frio sobre seco, ele tem uma cobrança com ele, que se ele não fizer, que se ele não ser, que se não for assim, se não for assado, ele é o cocô do cavalo do bandido. Ele se maltrata, ele se fere de tanto que ele se cobra. Ao contrário do seco sobre frio. O melancólico seco sobre frio,
Ele é esse melancólico que ele vai ser o chatinho. Ele é o melancólico que ele vai exigir de fora. Ele não exige tanto de dentro. Exige, mas não é tanto de dentro. Ele vai exigir mais do de fora. Você tem que fazer assim, você tem que ser assado. Você, ai não, eu te ensino 300 vezes, você não sabe fazer. Ele é aquele melancólico que você faz uma pergunta pra ele, ele fala assim, você prefere a manga ou você prefere a laranja? Ele vai falar assim, mas qual manga? Não, independente de qual manga, você prefere manga ou você prefere laranja? Não, mas depende da laranja. É laranja lima, é laranja pera? Qual que é a manga? É manga rosa? É aquela manga pequenininha? E da onde veio a manga? A manga é do sítio, é do sertão ou é essa manga industrializada? Aí você fala, gente, eu só quero... Aí você já... deixa pra lá. É aquele melancólico que ele é muito detalhista. É aquele que quando você faz uma pergunta, às vezes você tá assim, você tá na praia, você tá tomando uma cerveja, comendo camarão, e você fala assim, cara, poxa, seria muito legal, né, ter um apartamento aqui, sei lá, de frente pro mar, já pensou? É ele aquele melancólico que ele vai ficar assim, mas quanto será que é um apartamento aqui? Não, porque se a gente comprar um apartamento aqui, tende a não ser novo. Tende a ser, esses apartamentos aqui, eles começam assim, eu vou pesquisar isso agora, na verdade, deixa eu ver quanto que tá geralmente um preço. Ele é uma pessoa pesada, ele é uma pessoa que ele vai palestrar. Tô falando mal do melancólico? Meu marido é melancólico, ele deve estar vendo a live. E já começou a falar, ih, essa menina tá falando de mim. Comecei a engasgar. Tô falando de você não, amor, você é um anjo. Graças à sua evolução. Então, ele tende a ser esse melancólico mais chatinho, mais detalhista, que é uma pessoa pesada. Ele traz o peso do melancólico. Ele traz o pessimismo do melancólico. Ele é aquele cara que você vai virar e falar assim, vamos comprar um apartamento de frente pro mar? Ele fala assim, eu? Deus que me livre. Esse negócio aqui vai começar a criar tudo que eles... Não é ferrugem, como que fala? A maresia vai comer tudo. Aí você fala, gente, é um apartamento de frente pro mar. Ele, não. Nossa, Deus, imagina o problema. Não, cruz credo. E esse barulho do mar vai chegar uma hora que vai me irritar. Não gosto, é bonitinho um dia. Mas depois vai começar a me irritar. Ele traz esse peso todo. E aí a gente pode ter o melancólico. Então olha só. Melancólico, frio sobre quente e o quente sobre frio. Olha como eles se apresentam de formas bem diferentes. E a gente pode entrar com o aporte. Qual que seria o aporte de um melancólico? Ele pode trazer o aporte úmido. Então ele pode ser um melancólico com algumas características do sanguíneo ou do fleumático. Que é o quê? Aquele melancólico que é o meu marido. Agora eu falo bem pra eu não engasgar. Ele é um melancólico simpatiquinho. Ele é um melancólico que você chama ele, geralmente ele fala assim, tudo bem, vamos sim, vai ser divertido. Ele é um melancólico que ele não tem tanta dificuldade de envolver, de enturmar. Ele traz uma simpatia natural, ele traz um entrosamento natural, ele senta ali, ele conversa com você, ele fica, nossa, que divertido. Só que no seu interior mais profundo, você vê que é uma pessoa insegura, você vê que é uma pessoa que tem medo de dar alguns passos, você vê que é uma pessoa que traz um pessimismo mesmo que não demonstre o tempo todo, claramente. Ele traz uma forma metódica, mesmo que ele não seja tão chato todos os dias mostrando essa parte metódica. Então o aporte úmido, ele pode descaracterizar algumas coisas muito tradicionais desse temperamento, mas que ainda assim você vai identificar como um melancólico, tá? Então 3 formas de um melancólico se manifestar, mesmo sendo um melancólico, que tem ali pontos A e pontos B como predominância de caracterização de um temperamento. Agora, o colérico. O colérico que é quente sobre seco. Sou eu sou colérica quente sobre seca. O que é isso? É um colérico que expande, é um colérico que socializa, ele é extrovertido, ele não tem tanto essas coisas de não, quero ficar só aqui, não quero me envolver, não quero, não, pelo amor de Deus, eu não tenho paciência para essas pessoas. Ele é um colérico, não é que ele é mais maleável, mas ele é um colérico um pouco mais, não, ele é maleável sim, ele é um pouco mais maleável. Ele traz uma maleabilidade
que não é aquela coisa, que pessoa flexível. É isso, ele não é tão flexível, mas ele é maleável. E ele traz uma coisa de entrosar, ele traz uma coisa de eu gosto da expansão, eu gosto do envolvimento, eu gosto de estar aqui, de estar conversando, de estar assim, é uma coisa gostosa e natural pra mim. Só que ele vai ter o limite, é gostoso com hora marcada pra terminar, porque ele não é da festa, ele não é do entrosamento, ele não é do vamos virar a noite, gente, só batendo papo. Não, olha, legal, com hora pra começar, com hora pra terminar, eu super me sinto bem e à vontade com isso. Ele não traz tantos aspectos da secura, ele usa mais desse humor dele, que é um pouquinho sarcástico, essa coisa divertida pra falar as coisas. Ele tende a dar umas cortadas nas pessoas usando um humorzinho meio ácido, sabe? Tipo, ele dá aquelas pontadinhas, que é aquelas alfinetadinhas, e dá aquela risadinha no final, que você fica assim, eu entendi, eu entendi, você me cutucou. Então ele traz uma certa leveza, digamos assim, pra cutucar as pessoas, pra falar as coisas, pra entrosar. O contrário disso, o seco, ácido, isso mesmo, Érica, um humor ácido, isso mesmo. O contrário disso, que é o seco sobre quente, é o colérico raiz. É o colérico, aquele grosso, aquele cavalo, aquele que fala as coisas, que ele passa por cima de você, ele não tá nem aí pro mandiocal, doa quem doer, você que vai evoluir para aprender a escutar o que eu falo, sai da quarta camada, entende? Ele é aquela coisa muito rígida, é aquela coisa inflexível, é aquela coisa que ele definitivamente ele precisa passar por um grande processo de transformação. Esse é o colérico que a gente quer longe da nossa vida. E ele pode trazer o aporte úmido, que ou vai pender para o sanguíneo, que pode trazer tantas características positivas como negativas, né? Que seria, às vezes, quando ele vê que um projeto ele já não está funcionando, não está indo naquela velocidade, ele já corta ali sem dó, sem dó. Não é que ele desiste, ele viu, ele já identificou. O colérico, ele está sempre um passo à frente. Ele já identificou. Quem tá aqui comigo desde o começo viu que eu mudei o meu Instagram N vezes. Quando eu já percebia que não era aquilo que ia gerar a mudança, eu falei, não, ainda não é isso. Não é isso. Eu não tinha dó, eu aparecia no dia seguinte falando de outra coisa. Eu ia aparecer no dia seguinte falando de chá. Mas eu ia fazer outra coisa. Isso daqui não é isso aqui ainda. Então, por ele estar nesse passo à frente, ele já identifica e fala, não é isso. Ele tem essa ruptura brusca, mas que não é a desistência do sanguíneo, não é uma inconstância. É uma coisa do, gente, eu não vou dar murro em ponta de faca. Assim como ele pode trazer alguns pontos do fleumático, que é quando vocês falam assim, hoje eu escolho a guerra que eu quero entrar. Tem gente que fala as coisas pra mim, eu sei que eu sou colérica. As pessoas falam as coisas pra mim, eu falo, difícil, né? Você consegue calar. E aí você fala assim, gente, eu acho que eu sou meio a meio. Não, a sua personalidade, ela foi modelada e você traz o aporte úmido do fleumático. Então você é uma colérica dentro da casinha. Você já consegue saber para que lado que você vai. Agora o sanguíneo que é quente sobre úmido, ele é esse sanguíneo engraçadinho, gostoso e tal, não sei o que você gosta de estar perto, essa pessoa divertida, mas ele vai trazer uns aspectos de organização, de constância um pouquinho maior. Ele vai trazer uma certa organização para ele. Ele não vai ser tão mundo da lua. Ele não vai ser tão tô lá em Nárnia resolvendo as coisas. Ele vai trazer uma certa ponderação. Ele vai trazer um certo equilíbrio no desequilíbrio natural do sanguíneo. Ele não é tanto aquele que vai ter 3 oscilações de humor no dia. Ele vai ter 1 na semana, 2 na semana. Ele consegue, de certa forma, se manter um cadinho mais estável, tá? Então, de certa forma, ele consegue se moldar ali. O contrário disso é o sanguíneo raiz. O úmido sobre quente é o sanguíneo raiz. É aquele impulsivo, é aquele que mete os pés pelas mãos, é aquele que passa por 37 formas de humor ao longo do dia.
Ele é inconstância em forma de pessoa, ele não sabe o que ele quer, ele dorme querendo a blusa azul, ele acorda querendo a jaqueta verde, ele tá perdido no mundo, ele não sabe, é uma inconstância, é uma insatisfação, ele é aquele sanguíneo que pela impulsividade ele tende a ir por compulsões de comida, ele tende a gastar mais do que deve, ele tende a se frustrar muito mais, ele tende a ficar mal-humorado, sanguíneo, úmido sobre quente, quando não está evoluído, o mau humor desse sanguíneo é quase que insuportável. É quase que insuportável. Eles ficam numa ira, num peso, que é pior que o peso do melancólico. Então isso daí é uma forma de manifestação do sanguíneo que é totalmente diferente da primeira forma de manifestação, só por um elemento se sobressair em relação ao outro. Só que o sanguíneo ele também pode ter um aporte. Ele pode ter o aporte seco. Ele pode ter o aporte do melancólico, como ele pode ter o aporte do colérico. E aí, ou ele vai ser um sanguíneo super maleável, super divertido, super expansivo, super gente boa e que faz acontecer, faz as coisas. É uma pessoa que você fala assim, cara, eu queria muito ser essa pessoa, porque ele é uma junção muito da hora. Muito da hora. Ele é uma pessoa muito gostosa de você conversar, de você estar perto, de você interagir. Assim como ele pode também trazer características do melancólico, que podem ser positivas ou negativas. Então ele pode trazer um certo pessimismo, ele pode ser impulsivo e ser medroso, ter dificuldade para ação, ter dificuldade não só pela própria dificuldade natural dele de tomar as rédeas da vida, como essa dificuldade de, e se der errado, então vou ficar aqui que pelo menos eu garanto isso daqui, já tá bom demais, gente. Vamos ficar com o que é garantido, o resto a gente passa pra lá. Então ele vai trazer algumas características ou de um ou de outro, e é sanguíneo, do mesmo jeito. O fleumático ele é frio e úmido. Quando a frieza se sobressai à umidade, ele é aquele fleumático, ele é a Beth, quase a Beth se não passasse a história da vida dela, a Beth do Gambito da Rainha. Eu gostei tanto dessa série que eu sempre uso ela de exemplo de fleumática. Ele é muito determinado, o cara é bom, o cara ele fala assim, eu vou fazer isso. E aí ele se blinda, passa um vidro aqui assim ó nele, que você vai falando as coisas pra ele e ele vai gentilmente, cordialmente falando assim, que bom, agradeço muito pela sua opinião, ela é muito importante, obrigada. E ele continua fazendo a mesma coisa, ele agradece, ele é gentil, ele é simpático e ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Ele colocou na cabeça dele, ele vai até o final, ele não desiste, ele não empapa, ele não tem medo, só que ele se torna um certo teimoso, né? Ele tende a essa teimosia, mas ele é cordial, então isso irrita o colérico, isso irrita o sanguíneo, isso irrita o melancólico, porque ele não te dá espaço pra treta. O Ícaro, exatamente, Ícaro de Carvalho, ele não te dá espaço pra treta. O cara, ele é assim, pleno, tá bom? Obrigada, gostei muito da sua opinião, obrigada, mas não vai estar dando, tá? Mas fica à vontade, pode fazer isso na sua vida, tá tudo bem. Ele é tão cordial, até pra dar os coices e falar o que não funciona, que não, às vezes dá raiva, mas depois você percebe que você não tem como ter raiva. Ele acaba se tornando, é muito fácil um fleumático se tornar, quando ele tá com os pontos positivos, ele ser um exemplo pra gente, ele ser aquela coisa de equilíbrio, eles têm um ponto de equilíbrio que é invejável. É invejável o ponto de equilíbrio de um fleumático, de não se deixar realmente abater com os conteúdos externos. Agora, o úmido sobre o quente, sobre o frio, é aquela coisa da impulsividade, é aquela coisa da estagnação, é aquela coisa do tá bom, não me importa com a sua opinião, mas também não vou fazer muita coisa. É uma coisa de procura mais a zona de conforto. Ele não tem aquela determinação, ele não tem o contraimento, ele não contrai pra focar. Ele fala assim, deixa aqui, fala baixo, baixa o volume da televisão. Fica quietinha, faz alguma coisa, entra no Instagram, mas só deixa assim. E aí já não é tão legal. Ele vai começar a usar mais pontos negativos desse fleumático. Tanto um quanto o outro, eles podem ser extremamente sociáveis, geralmente até são. O fleumático não é aquele cara, se Jesus é fleumático, Jesus não tem temperamento.
Jesus, ele é perfeito. Ele não tem ponto forte, ponto fraco. Não tem temperamento para ele. Ele é a unificação de tudo que é positivo. Então, o fleumático, ele é aquela pessoa que ele é entrosado, ele é enturmado, ele interage, ele vai, ele fica junto. Só que ele escolhe o que ele põe pra dentro. Se ele tá usando mais pontos negativos, ele vai ser tende a ser muito egoísta. Ele vai ver o que é bom pra ele, pro momento dele, e dane-se você. É isso que tem que tomar cuidado. Quando ele tá em equilíbrio, ele é o cara que ele vai falar assim, o que vai ser bom para nós? Vou levar em consideração a sua opinião. Eu vou ouvir de verdade a sua opinião. Eu vou pensar sobre a sua opinião. Então precisa equilibrar. E eles também podem ter o aporte seco, que vai trazer ou características do colérico ou características do melancólico, que são secos. Então ou ele vai reagir com algumas características negativas, pessimistas, pesadas do melancólico, ou ele tende a ter um humorzinho negro. Não é um humorzinho cítrico do colérico, ele chega a ter um humorzinho negro. Ele é aquele que solta uma piadinha no churrasco da família, que você fala assim, gente, alguém trouxe a noção? Porque se alguém trouxe, dá pra ele, pelo amor de Deus. Ele vai rapidinho, ele fica sem noçãozinha e ele vai pra fora da casinha. Então, aqui na aula de hoje, vocês conseguiram lindamente entender que através da identificação do seu temperamento, do elemento do seu temperamento, se ele é fogo, se ele é ar, se ele é terra, se ele é água, você já consegue fazer a junção. Água é o que, Jesus? A água é fria e úmida. O ar é o que, Senhor? O ar é quente e úmido. Aí você consegue juntar todas as pecinhas e montar o seu quebra-cabeça para falar, entendi. Então eu sou uma colérica que hoje na minha vida trago um aporte úmido diante das últimas situações que eu passei, que eu vivenciei. Hoje eu sou uma sanguínea que diante da maternidade, do cansaço da maternidade, das privações de sono, de ter perdido um pouco da minha identidade, que é muito comum acontecer na maternidade quando os filhos são bem pequenininhos, eu trouxe uma melancolia para o meu dia a dia. Mas isso não faz de você uma sanguínea melancólica, isso não faz de você uma melancólica, isso faz de você uma sanguínea que está modelando a sua personalidade. Então, diante disso, desses 3 dias que passamos aqui juntos, eu espero ter mostrado para vocês a importância de trabalhar o seu temperamento, a importância de dominar o seu temperamento, porque é através disso que você vai entrar na categoria personalidade e que você vai sustentar isso através do seu caráter. Precisa ter os 3 alinhados, são 3 pilares: temperamento, personalidade, caráter. É isso que você precisa juntar para o seu processo todo de evolução, de transformação, de saber a hora de calar, de entender o que você está sentindo, entender o que você vai fazer com isso. E pensando nisso tudo, em tudo que eu tô recebendo de depoimento, em tudo que eu tô recebendo de mensagens de vocês, de todas as informações dos meus pacientes, minhas, de todo mundo que tá aplicando os temperamentos em suas vidas, é claro, óbvio, que eu não poderia deixar de montar um curso sobre isso. Só que o curso sobre temperamento não é nenhum curso que você já ouviu falar por aí. Não é nenhum curso que você já viu por aí, se é que você viu. Eu montei hoje, agora, nesse exato momento, ele já é o maior curso completo sobre temperamentos humanos. Tem 12 horas de aula falando sobre temperamentos humanos, em todas as áreas da sua vida. Tudo que um colérico, um sanguíneo, um melancólico, um fleumático faz no papel de mãe, no papel de pai. Tudo que um colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico faz no papel de filho, na infância, na adolescência, na vida adulta. Como que é no amor? Quais são as dicas para você conseguir movimentar um colérico, movimentar um fleumático? Conquistar um colérico, um fleumático, um melancólico? Tudo, todas as áreas da sua vida. Como se tornar um líder, como evoluir o seu Pokémon. É o maior curso hoje
de temperamentos humanos. Ninguém tem um curso de que bate 12 horas falando sobre isso em todas as áreas da sua vida. E como se não bastasse, essa é a minha primeira turma, e a minha primeira turma, ela tem que ser beneficiada. E qual vai ser esse benefício? Inúmeros, vários, não é só um. Além de 12 horas diretas de aulas sobre temperamentos, para você decifrar até o temperamento do seu cachorro, nós vamos ter, a partir da semana que vem, a modalidade nova invadindo o Instagram, falando sobre os 9 tipos de personalidade. Lembra que eu falei que são 3 pilares? Temperamentos vocês já vão começar a dominar agora. Vamos entrar nas personalidades. 9 tipos. Vocês tiveram dificuldade em 4 tipos de temperamento. Imagina 9 tipos de personalidade. Vamos começar a partir da semana que vem a falar sobre isso. Esse curso de 12 horas de aula de temperamentos humanos, ele não está pronto. Isso daqui vai ser a maior plataforma de transformação pessoal que você já viu na sua vida com base em temperamentos humanos, levando a estrutura dos temperamentos humanos como base da sua transformação, da sua evolução e da identificação de evolução de todas as pessoas que você ama. Todas as aulas que vão ser gravadas ainda no período de 1 ano sobre as 9 personalidades, sobre música para temperamento, alimentação para temperamento, tem muita coisa que ainda vai entrar dentro da plataforma, muita coisa que vocês nem imaginam. E que eu tô fazendo aí alguns bem bolados, alguns estudos, alguns aprofundamentos para vocês realmente dominarem o planeta, identificando as pessoas na sua essência mais natural. Tudo isso vai entrar dentro dessa plataforma e vocês não vão pagar R$1 a mais por isso no período de 1 ano. Tudo que entrar além dessas 12 horas que já tem lá, quem fizer parte da minha primeira turma não paga mais nada. Vai pagar somente o que tem hoje de ingresso para entrada pro meu grupo. Priscila, isso daí deve ser, nossa senhora, 1000 e quanto. Acredite se quiser. Eu falei para vocês que o meu chamado é a evolução de vocês, a minha evolução, a transformação de vocês, a minha transformação e a acessibilidade a isso. Vocês tiveram muito conteúdo gratuito aqui. E eu não vou, jamais faria isso com vocês agora, de colocar um preço lá nas cucuias, mesmo tendo 12 horas ali dentro e mesmo dando 1 ano de novos conteúdos para vocês sem R$1 a mais por isso. O valor desse curso é 147. O quê? Tem o 0 depois? Não, é R$147. A sandalinha que você comprou no mês passado não custa isso. R$147, podendo ser dividido em 12 vezes. Você vai pagar 40 centavos por dia e vai entrar muita coisa aí. Vai ter acesso a muita coisa aí. Você vai dominar os temperamentos, você vai dominar as personalidades, você vai dominar o caráter. Você pode começar a trabalhar com isso, você pode incluir isso na sua forma de educar os seus alunos, de ensinar as pessoas que você trabalha, de ensinar os seus filhos especialmente, extrair dos seus filhos o melhor que eles podem, ensinar isso desde cedo, colocar isso na educação das crianças. Meu filho, olha só, você está tendo dificuldade com isso, mas você pode tentar fazer assim, de acordo com a linguagem dessa criança. Se ela é uma criança sanguínea, como que você vai se comunicar com essa criança? Como que você vai incentivar e motivar essa criança? Se você não falar na língua dela, ela não vai aprender. Se você não falar na língua do seu marido, ele não vai aprender, ele não vai entender. Se você não falar na sua própria língua, você não vai conseguir se transformar. Isso daqui vai ser a maior plataforma de transformação com base em temperamentos e personalidade que você já viu na história. E você pode levar e fazer parte disso por R$147 apenas. O meu primeiro grupo, a minha primeira turma vai levar isso. Fora isso, lá dentro da plataforma, em 48 horas, eu vou olhar tudo, vou responder para vocês todas as perguntas que vocês forem colocando lá dentro. É um curso que vai estar instalado dentro da Hotmart. Para quem não conhece, a Hotmart é um site super confiável, você vai entrar lá.
você vai se cadastrar, você vai entrar no link que eu vou deixar na bio. Acabando a live, eu vou deixar um link na bio falando faça aqui a sua inscrição. E aí você se cadastra lá, você vai fazer o seu pagamento, escolher a sua forma de pagamento. Quem parcelar em 12 vezes vai ter o acréscimo lá da Hotmart, mas tá tudo explicadinho, bonitinho. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, tem o Sparkle que você pode baixar no seu celular. Você pode ver as aulas offline, não precisa nem de internet se você baixar antes. Fui viajar, qualquer coisa, não interessa. Tudo que eu atualizar na plataforma já é seu se você entrar na minha primeira turma. Tudo. Priscila, você colocou mais 30 horas de aula. Não interessa, é teu, de graça, sem nenhum real a mais por isso. Só o ingresso de hoje. Então, em 48 horas eu vou respondendo lá. Além de, vamos ter um grupo exclusivo só para quem é do método Desvendando Temperamentos, MDT. Nós vamos fazer parte do grupo MDT. Quem entrar lá vai ter um grupo acesso direto comigo, tá? Eu vou falar com vocês, nós vamos trocar figurinhas, nós vamos tirar dúvidas ali, eu vou ajudar vocês. Tô com um paciente aqui, Priscila, eu trabalho com psicologia, ou eu trabalho assim, ou eu trabalho com crianças, me ajuda, como que eu faço com essa criança? Como que eu faço nessa situação com meu marido? Nós vamos nos ajudar. A ideia é que vocês sejam capacitados a transformar não somente a vida de vocês, como a vida de outras pessoas, e vamos estar juntos nessa, tá? Que mais? Deixei de falar alguma coisa? Acho que é isso. Acho que é tudo isso. Então, acabando encerrando aqui essa live, eu vou deixar lá pra vocês. Vai fechar o carrinho, tá? Alguém perguntou, vai ficar até o final do mês? Não. Vamos fechar, eu não sei quando que a gente vai fechar. Alguém da equipe tá aqui pra falar, gente? Eu não sei quantos dias vai ficar aberto, tá? Mas nós vamos fechar, por quê? Porque vai passar por estruturações, é isso que eu tô falando, vai entrar muitas aulas, vai entrar as 9 personalidades, vai entrar atualização de aula, vai entrar regravação de aula, vai entrar mentoria, vai entrar um monte de coisa, tudo que eu for vendo de novo, de coisas que eu tô vendo que tá faltando, que eu vou vendo que são dúvidas de vocês ainda, e que vai agregar valor para que vocês possam usar isso na vida de vocês e na vida de outras pessoas, vai entrar pra plataforma. Então isso, obviamente, quando eu abrir de novo, que eu não sei quando eu vou abrir de novo, mas quando eu abrir de novo, obviamente, as pessoas da segunda turma não vão pagar o que a primeira turma pagou. Não vai ser mais um 4/7. Essa é uma condição especial para quem fizer parte da primeira turma. A segunda turma já vai perder todos esses benefícios. Não vou conseguir colocar em Telegram, não vou conseguir fazer esse contato mais direto, não vou conseguir dar esse suporte maior, porque a tendência é que isso vai crescendo, 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 crescendo. E aí realmente vai contar só com o conteúdo de dentro da aula. Então 12 horas de aula sobre temperamentos humanos, acesso direto a mim, dúvidas para vocês tirarem, tudo isso por 147 a partir de agora. Quando eu encerrar essa live, vou colocar o linkzinho lá, é só vocês acessarem, tá bom? Espero vocês lá no MDT, fazendo parte dessa nova missão em terra pra gente transformar a vida de todo mundo e pra você usar isso no seu trabalho, com seus filhos, com todo mundo que você quiser, e juntos vamos conseguir transformar o mundo em um lugar muito, muito, muito melhor. Muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada por esses dias, foi lindo, maravilhoso, e a partir da semana que vem, segura que a gente vai entrar com as 9 personalidades, pra deixar sua cabeça pegando fogo aí. Até lá, estuda sobre temperamentos, que se não dominar os temperamentos, você vai boiar nas 9 personalidades, tá bom? Um beijo pra vocês, meus amores, muito obrigada por tudo. Tchau!